Grande Luiz, muito boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes deste sábado, um troca de passes muito especial para falar sobre a primeira semifinal da Copa do Brasil. Deu Galo, hein? O Galo empatou com o Vasco em São Januário, como havia vencido na MRV Arena. O Galo é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2024. Quem vai passar do outro lado, Luiz? Muito difícil de saber. Amanhã, 6 da tarde, eu digo para vocês, direto lá da Neoquímica Arena, hein? Porque já fica o recado. Amanhã, eu, Carlos Eduardo Mansur, Alex e toda a equipe estaremos na Neoquímica Arena para fazer de lá o troca de passes deste domingo. Hoje estaríamos em São Januário, mas o tempo não permitiu, muita chuva por lá, por isso estamos aqui no cenário maravilhoso do troca de passes para falar muito sobre a classificação do Atlético. Vamos falar também sobre a semifinal de amanhã, o duelo entre Corinthians e Flamengo que acontece em São Paulo. Carlos Eduardo Mansur, aliás, já convido vocês aí de casa para participarem com a gente, né? Hashtag troca de passes, vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Só elogio, por favor. Queremos ouvi-los, hein, sobre a classificação do Atlético nesta noite, lá em São Januário, debaixo de muita chuva. E o gramado, parabéns ao Vasco, né? O gramado não está muito bonito, mas a drenagem aguentou muito bem, né? Suportou essa chuva muito volumosa que caiu hoje aqui no Rio de Janeiro. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Eu diria que foi um jogo ruim em São Januário, né? Não foi um bom jogo, mas o Galo, apesar de ter feito muito pouco no jogo de hoje no aspecto ofensivo, conseguiu, através dos pés de Hulk, né? O jogador emblemático dos tempos mais recentes do Galo, a classificação, a decisão, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Acho que você resumiu o que eu vi do jogo. Assim. Quando você falou do gramado, o gramado esteticamente ele não era bonito, não. Mas a qualidade ruim do jogo não teve nada a ver com o gramado. O gramado estava em boas condições. Ele só não era, a aparência dele que não era boa. Jogos de mata-mata costumam ter muita influência daqueles jogadores capazes de ganhar o jogo num lance, né? Porque futebol, basta um gol para você ganhar um jogo, basta um gol para você eventualmente empatar o jogo, desfazer uma vantagem que o adversário está construindo. Então, a influência de um jogador que num lance fabrica, aparentemente do nada, um lance de gol. Se você pegar hoje essas métricas atuais que tem o XG, né, que apontam a probabilidade de uma chance, de uma finalização terminar em gol, provavelmente esse lance do Hulk, ele é visto pelos modelos matemáticos como um lance de probabilidade baixa de gol, em termos de finalização. E o Hulk transforma num gol espetacular, aparentemente do nada. Tem uma certa dose de crueldade, a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais a fundo nas análises do jogo. O Vasco mudou um pouco em relação ao que foi em Belo Horizonte a sua forma de defender contra o Atlético, especialmente quando pressionava a saída de bola, até para ter uma sobra nesses duelos aéreos com o Hulk, que lá geraram muitos problemas e o Vasco cedeu os gols dessa forma, corrigiu isso, conseguiu que o Atlético praticamente não conseguisse se estabelecer no campo de ataque, e acabou tomando um gol justamente a partir de um lance dessas bolas longas, só que dela surge um lateral. E desse lateral o Hulk consegue ter alguns poucos metros, alguns centímetros de espaço e dali fabrica um gol num jogo que era de muito poucas chances de gol. Parecia até um jogo com destino traçado para os pênaltis. E o Hulk conseguiu fazer toda a diferença. O melhor jogador dos 22 que estava em campo conseguiu colocar o Atlético na final. E é curioso, né, Alex? A gente vinha assistindo o jogo e comentando que o Hulk não conseguia ter espaço para jogar. A marcação do Vasco era muito boa, né? O Hulk não tinha tido praticamente nenhum momento em que conseguisse levar vantagem, criar perigo. E na única moscada da defesa do Vasco, o Hulk tirou um coelho da cartola e fez um golaço para decidir o jogo e a classificação do Atlético. Grande jogador é isso, né? Aparece nos momentos mais complicados, mesmo quando ele próprio não está conseguindo ir bem no jogo, vai e acerta um lindo chute para fazer o gol da vitória. Tudo bem, Alex? Boa noite. Tudo bem, Felipe. Boa noite, Mansur, todo mundo que está em casa. Costuma-se dizer desde as antigas que se bom jogador, você está marcando ele, se ele for no banheiro, você vai junto, né? Não dá espaço para ele. E é muito difícil você marcar o jogo inteiro sem conseguir dar um espaço. E quando você dá espaço, não pode ser naquela zona ali de perigo, né, perto da área. Mas também aconteceu, nesse sentido, um jogo ruim, mas o Vasco ele jogou melhor, né? Nesse sentido, encaixou melhor seu jogo. Lógico que não teve chances de gols nem nada. Parecia boa parte do jogo, realmente, pela falta de chance que
seria muito mais fácil e provável ir para os pênaltis, mas isso é futebol. O futebol é feito, lógico, de um bom coletivo, mas é a individualidade que decide e resolve realmente muito desses jogos, né? E o Hulk, ele vem demonstrando isso de uma maneira espetacular. E fora que jogos eliminatórios é gostoso por isso, né, cara? Fica aquela emoção, aquela sensação que você não sabe se você desliga, se você troca de canal, e acompanhar isso, a festa que fez o torcedor do Vasco para sair realmente, esse reconhecimento, acho que foi muito legal. Mas é algo doído, né? Mas o Vasco fez uma belíssima campanha nesse sentido. E o Atlético, naturalmente, vai ter que melhorar, penso eu, para essa final, porque é um time que pode render mais. Muitos momentos hoje parecia que o Atlético estava querendo, acho que desde o começo, né? Querendo empurrar, como ele ficou entregue de uma maneira muito fácil, assim, do jogo e do sistema de marcação, da estratégia do Vasco. Mas melhorar é importante para o time que ele tem para poder conquistar algo dessas duas Copas que ele está aí. O momento, né, se a gente for pensar no aspecto coletivo, o momento do Vasco não é bom, né, dentro de campo, né? Os resultados não estão acontecendo, o Vasco está tendo dificuldade nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a torcida fez uma festa espetacular em São Januário, uma atitude muito bonita, né, ao final do jogo, ao aplaudir jogadores de melhor nível do que o Vasco, um elenco muito mais farto, né, embora tivesse alguns desfalques para o jogo de hoje. Mas é uma campanha elogiável e o Vasco conseguiu equilibrar um confronto que era muito difícil, né? Fez um jogo ok, né, lá em Belo Horizonte, teve os seus momentos dentro da partida, embora lá o Atlético tenha sido melhor. E hoje foi mais time do que o Atlético ao longo dos 90 minutos, né? Mas não teve um cara com a capacidade do Hulk, né, que vive um momento como esse que o Hulk vive no futebol brasileiro, para botar a bola embaixo do braço. O Verratti hoje teve muita dificuldade, né, para ser encontrado pelos companheiros e viu-se a classificação voar, né, para o lado do Atlético. É que o Vasco conseguiu também, a partir do que era a proposta do Vasco, né, que era tentar bloquear a partir da saída de bola do Atlético, tentar forçar de Belo Horizonte, em que o Vasco ficava mano a mano nessa disputa de bola na defesa. Tinha uma sobra, o Vasco conseguia ganhar essa primeira bola, a partir daí tentava quase sempre um jogo bem direto, né, de poucas trocas de passe, tentando encontrar o lado do campo para jogar a bola na área. A partir disso, ele encontrou o gol dele, num lance que é muito também produto do que é o futebol de hoje. É pênalti, é óbvio que é pênalti nas regras atuais. É um toque de mão do Otávio, é pênalti. Muito claro, e daqui a pouco a gente vai falar mais. Depois a gente vai até discutir porque demorou. 7 minutos para dar um pênalti claríssimo. Isso. Agora, assim, também não era um Vasco que produzia uma quantidade de chances em qualidade também altíssimas para parecer que o gol estava prestes a sair. Tinha tido um bom giro, um chute do Verratti. Pouco antes, que aliás, saiu o escanteio, que na volta desse escanteio saiu o cruzamento para o lance do pênalti. Mas antes a chance mais clara tinha sido do Galo, né? Num rebote na área, que o Léo Jardim faz uma defesa no pé da trave, um pouco mais para o início do jogo. A bola ainda pega na trave. Né? Porque era um jogo que, como as duas propostas passavam por marcação muito encaixada, quase sempre 1 contra 1, com uma sobra de cada lado no setor defensivo, era um jogo de pouca continuidade de posse, né? De ataques construídos com troca de passe, era um jogo quase sempre de lançamento longo, disputa de segunda bola, duelo daqui, duelo dali, no máximo 2, 3 passes trocados e a bola quase sempre em disputa. Não era um jogo de continuidade de posse, de elaboração de jogada, era um jogo muito físico em certo aspecto. Então o Vasco foi conseguindo competir bem nesse cenário, conseguiu fazer o primeiro gol, e a crueldade do jogo é que ele tinha uma sensação de jogo controlado, né? E no lance que sai o gol do Galo, que é um arremesso lateral, o Léo, que encaixava com o Hulk, encaixou o jogo inteiro, e muito bem, que aliás é um jogador criticado, inclusive pela questão dos duelos, né? Quando se opta pelo Léo num jogo como esse, em tese, é por uma melhor saída de bola, para ter uma construção melhor, que nem acabou sendo a marca tônica do jogo, mas ele consegue nos duelos enfrentar muito bem. Ali ele está encaixado na marcação, mas ele está, sei lá, uns 2 metros de distância, que acabou sendo o suficiente para o Hulk fazer o giro e colocar a bola na gaveta. E ali não era absurdo, né? Se você for ver, ele está marcando, ele está no meio de Sforza e Léo. E essa bola passa aqui no meio. Só que o domínio do Hulk já... Porque se ele marca muito em cima e ele está dentro da área, pode ser que o Hulk faça um gato e venha, ele fique também vendido. Então é até natural, porque o atleta ele vai ter que dominar a bola ainda, né? Só que o domínio do Hulk é o talento do Hulk. É o domínio... não era uma marcação absurda, que senão é muito fácil, né, condenar. Está estruturado ali. Está estruturado. Só que o talento acabou fazendo a diferença.
Deixa eu fazer o seguinte, Rafael Paiva, técnico do Vasco, já está falando e a gente traz ao vivo para vocês aqui no Troca de Passes. Muito, a gente buscou o gol o tempo todo, acho que a gente criou muitas situações de gol, a gente conseguiu neutralizar o Atlético, que é muito difícil, a gente conseguiu ter um volume de finalizações no nosso gol muito baixo até o lance do gol, e a gente fica muito frustrado porque realmente hoje foi um jogo que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente acredita, o espírito que a gente acredita que tem que colocar no jogo, as oportunidades de gol. No mínimo o pênalti eu acho que a gente merecia, né? E tomar um gol no final do jogo é muito frustrante, mas o sentimento de orgulho da equipe, do que eles produziram hoje, do que a gente tentou fazer, do quanto a gente jogou, né? Então o orgulho pela equipe, pelo grupo que a gente tem, o quanto a gente honrou a camisa do Vasco nesse jogo. O Verratti é um jogador que sente demais, né, esse tipo de jogo. Ele estava muito esperançoso de chegar na final. É um jogador que quer deixar um grande título para o Vasco, né? Ele é um jogador que realmente coloca a camisa do Vasco em tudo que ele faz. E para ele eu tenho certeza que a dor também muito grande, porque ele queria chegar mais longe, assim como todos nós. E é um cara que sente demais e triste como todos os jogadores, né? E ele demonstrou com o choro lá dentro de campo. Eu queria que você falasse, agora foi, Yuri Duque do BTB Esportes, queria que você falasse um pouquinho referente à substituição, no momento que você coloca o Sforza no lugar do Hugo Moura. O torcedor ali na arquibancada acabou elevando um pouco a temperatura quando você fez essa mudança. Primeiro eu queria saber qual foi a sua análise e qual a intenção nessa troca, já que o Hugo fazia uma boa partida, ele inclusive que estava organizando aquele meio de campo no quesito de defesa, e queria que você falasse qual foi a sua intenção e se você acha que realmente deu algo de errado nessa sua alteração. Obrigado. O Atlético começou a ganhar muito campo, né? Começou a ter um volume no nosso campo e a gente sabia que a gente não ia sustentar a intensidade que a gente colocou no primeiro tempo, né? A gente se desgastou demais no primeiro tempo, com muitos encaixes individuais para a gente conseguir neutralizar o time do Atlético, que é a equipe com a melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que correr muito para tentar tirar a bola deles, para tentar fazer um jogo mais vertical. E a gente tinha certeza que a gente não ia sustentar todos os jogadores, né? A gente perdeu o Emerson ali um pouco antes do que a gente gostaria e daí a gente teve que começar as trocas, né? E o Hugo e o Matheus Cocão, a gente sabia que eles não iam sustentar até o final, né? Então a gente ia colocar um pouco mais de energia para a gente tentar colocar o Atlético para trás de novo, né? Para a gente tentar saltar mais pressão, para a gente continuar marcando individual, né? Alguns jogadores, o Paulinho, né? O Hugo cuidou do Paulinho o tempo todo, então é muito desgastante. O Paulinho anda muito no campo e a ideia era tentar manter a energia ali, tentar manter o pé na bola e o gol foi do Hulk, né? Eu acho que nem o Paulinho nem participou do lance ali, mas são escolhas que a gente tem que ter. O que a gente tinha clareza é que a gente não ia sustentar a mesma equipe até o final do jogo. Então a gente tinha que oxigenar a equipe e essa foi a ideia. Olá, Paiva, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Falando ainda sobre... né, e aí eu gostaria de você explicar sobre isso, tendo em vista que o Jean Davi jogou o último jogo e o Maxime Domingues, que foram duas contratações da janela, não entraram. Então, queria que você explicasse sobre isso, se me permite também. O que deixa para o torcedor e ainda para essa temporada, o que dá para dizer... para o Vasco agora só o brasileiro, então almejando a Libertadores, qual é agora o limite? Para agora de todos nós aqui, né? Nós internamente e vocês para nós, é o que a gente mostrou no jogo de hoje. Acho que agora todos os jogos do brasileiro são finais para a gente, porque a gente perdeu pontos que a gente não gostaria de perder e algumas equipes que estavam abaixo da gente ganharam alguns jogos e estreitou esses pontos agora. Então a gente precisa tratar todo o jogo como a gente tratou o jogo do Atlético aqui, como uma final, transpirar muito, correr muito, lutar muito, buscar o gol o tempo todo. Então esse jogo é uma referência do que a gente tem que fazer nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Tratar todo o jogo como se fosse o último jogo, né? A respeito das trocas, o Ryan é um jogador que a gente queria porque... O Ryan pode jogar tanto dos dois lados quanto o jogador por dentro, né? A gente sabia que em algum momento a gente ia ter que fazer mais trocas e daí ter um jogador que tem essa possibilidade ajuda demais, né? E é um jogador potente, a gente sabia que o Atlético ia vir, a gente ia ter transição.
Então a gente precisava pensar num jogador de transição, um jogador mais alto para a bola parada, né? Então o Ryan nos dá isso. E o Rossi é o jogador que, de lado de campo, que melhor cruza, né? A gente sabia que agora a gente precisava colocar a bola para dentro da área, né? O Rossi era um jogador que estava mais fresco no sentido de estar mais tempo sem jogar, então a intensidade a gente sabia que ia ser absurdamente alta. E colocando o Max ou o Menezes eram jogadores mais de centro, jogador mais de posse, mas a gente já estava com o Coutinho e com o Payet. Então a gente precisava de jogadores que chegassem pelo lado e com a perna boa cruzassem. Então a gente tinha Rossi, a gente tinha Ryan, tinha Leandrinho, continuamos com o Puma. Então a ideia foi essa, né? Ter o meio com o Coutinho e com o Payet e a gente conseguir chegar pro lado e terminar jogadas na área, porque a gente sabia que o Atlético ia baixar o bloco, ia ter muito jogador pelo centro, a gente ia ter que chegar mais pelo lado. Então foi em cima disso as escolhas. Boa noite, Paiva. Sérgio do podcast Cruz Maltino. Bom, vamos virar a página. Foi Copa do Brasil. Como é que vai ficar o mental desse time depois dessa desclassificação? Que a gente tem aí jogos importantes pelo Brasileiro. O próximo já quarta-feira contra o Cuiabá, que está brigando lá embaixo. E a gente tem que se garantir, fazer logo os 45 pontos. Como é que vai ficar o mental do time agora? A gente está muito abatido hoje, né? Eu acho que a gente vai aí amanhã, início de segunda-feira, a gente vai sentir muito, porque o sentimento é de que a gente produziu hoje para ganhar o jogo, para levar a decisão no mínimo para os pênaltis ou uma vitória. Eu acho que a gente criou para fazer o segundo gol antes de tomar. Então é muito frustrante você tomar um gol quase no final do jogo, né? Então acho que o sentimento é de frustração nesse sentido, mas de muito orgulho de novo do que a equipe produziu e do que essa equipe pode produzir, né? Então eu acho que no primeiro turno contra o São Paulo, esses jogos são o nosso parâmetro, a gente tem que buscar jogar assim todos os jogos, a gente tem que encarar agora os jogos do Brasileiro como uma final, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa logo escapar de alguma coisa pior aí, buscar uma pontuação de 45, 46 pontos, para daí começar a lutar lá em cima de novo. Mas esse sentimento ruim tem que passar logo, porque o jogo já é quinta-feira. A gente já joga quinta-feira, já joga segunda-feira. E encarar esses jogos como uma final e continuar trabalhando, lutando para a gente crescer, para a gente desenvolver cada vez mais o nosso jogo e principalmente o Vasco como instituição. Brigar sempre para chegar em mata-mata, em fases finais de campeonato de mata-mata, chegar cada vez mais na primeira página do Brasileiro. O Vasco é muito grande e a gente tem que contribuir para isso. Paiva aqui, tudo bem? Você falou bastante sobre transpiração desse time, que é o que fica. Acho que a comparação do primeiro tempo com o segundo tempo, ela tem uma certa disparidade. Um Coutinho, por exemplo, que estava exausto no segundo tempo, mas é compreensível que ele permaneça no time. E aí você fala muito do time do Atlético, um time que tem o Hulk, que tem o Paulinho se movimentando. Você acha que, de certa forma, esse time, pensando numa competição de mata-mata, chegou no seu limite técnico, de alguma forma, do que se pode apresentar em campo e do que se tem do outro lado, né? Como se foi até onde dava na transpiração, que é uma palavra que você já usou aqui várias vezes. Eu acho que hoje a gente demonstrou que a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, né? Que para mim é uma equipe extremamente talentosa, com muito recurso, com muitos jogadores de nível muito excelente, assim. Então, o que fica para mim é que a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual, né? Sabendo que a gente tem que competir muito, entendendo as nossas fragilidades, mas com total capacidade para ganhar de qualquer equipe no Brasil. Acho que o Vasco tem que ter isso na cabeça, essa mentalidade, né? Lutando muito, brigando muito, como é o DNA do Vasco, com jovens jogadores de base, mas com capacidade para ganhar de qualquer equipe, como a gente poderia ter ganhado do Atlético hoje. Então acho que é esse sentimento que fica e a gente poderia ter chegado na final. Acho que a gente poderia ter levado, mas se a gente sustentasse ali mais 10 minutos, talvez por pênalti, se a gente conseguisse converger em gol, a chance que a gente teve, a gente poderia ter ganho o jogo por mais de um gol. Mas o futebol é assim, o Atlético é extremamente qualificado, mas a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual. Paiva, Lineker Biondi. Tá aí, Rafael Paiva, técnico do Vasco, falando sobre a eliminação na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre o que disse o técnico do Vasco, porque a gente vai voltar a São Januário. Lá estão Luiz Carlos Júnior, Roger Flores, Richarlison, que transmitiram o jogo aqui no Sport TV e vão participar com a gente agora do Troca de Passes.
Ô Luiz, um jogo de muita disputa. Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas do jogo e um número me chamou a atenção, né? Já natural que o Galo tivesse mais a bola, um dos times que mais conserva a posse de bola ao longo do Campeonato Brasileiro. Teve 62% contra 38%. Mas o número de passes errados do Vasco chamou a atenção. O Vasco só acertou 69% dos passes dentro do jogo. Que peso uma estatística assim, na opinião de vocês, pode ter numa decisão como essa, meus amigos? Bem-vindos, Luiz. Fala, Diniz. Alô, Mansur. Alô, Alex. Bom, eu acho o seguinte, tem relação, talvez, tem relação com a chuva, com o gramado, com muitas ligações diretas, muito chutão pra frente e no fim do jogo, depois do gol do Atlético, o time afoito buscando mais um gol. Seria por aí? Seriam boas justificativas, Richarlison? Boa noite, Diniz, Mansur, Alex, a todos que nos assistem. No primeiro tempo com 63 precisão, ou 4, enfim. Então, assim, é um time que realmente faz muita ligação direta. E o Verratti é aquele jogador que precisa. O Verratti é um ótimo pivô, né? Mas não toda hora, né? Não dá, né? Tem que ter alguém ali para fazer essa parceria, para ele ter um pouquinho mais de alento quando ele tiver essa bola mais apertada pelo zagueiro. Enfim, mas foi um Vasco que, dentro das limitações, como o próprio Paiva falou, fez um bom jogo. Não é à toa que no final ele foi aplaudido aqui, né? Um Vasco que lutou, brigou, se dedicou, teve possibilidades, usou aquilo que tem de melhor, que são os cruzamentos, essa bola aérea, teve grandes possibilidades. A gente vai ver no segundo tempo uma bola que o Verratti não acredita. O Roger foi muito perfeito em falar que ele não vai dormir porque ele poderia ter imaginado que essa bola passaria, e é uma oportunidade muito clara para ele, que ele não perde. Enfim, é um Vasco que soube lidar com situações, mas que do outro lado tem um time que não fez um bom jogo coletivo, mas que tem jogadores que individualmente decidem. E hoje quem decidiu foi o Hulk. Verratti fez 1-0 de pênalti. Agora, se você via também, estamos vendo aqui os melhores momentos, não tivemos grandes defesas dos goleiros, né? O Everson fez algumas boas defesas, o Léo Jardim faz no primeiro tempo. Tem um chute do Puma, esse aí, né? Ó, uma grande defesa. Então, Luiz, eu não gosto de comentar muito em cima das estatísticas, elas são importantes, mas é o único esporte que, para mim, as estatísticas muitas vezes não dizem muita coisa. E nesse número, por exemplo, eu discordo. Eu acho que o Vasco tem um time limitado, é um time que não é tecnicamente muito vistoso, vamos dizer assim, né? Por mais que tenha tido o Coutinho hoje. Mas dentro do que o Vasco pode entregar, o Vasco fez um bom jogo. O Vasco brigou, o Vasco lutou, o Vasco entendeu a importância da partida, o Vasco duelou, fez um jogo de igual para igual com o Atlético, que é infinitamente superior ao Vasco. Se você colocar no papel, a diferença técnica do Atlético Mineiro para o Vasco da Gama, ela é muito grande. E o Vasco foi melhor na partida. E dentro daquilo que ele podia entregar, ele entregou. O Atlético não. O Atlético foi devendo bastante, principalmente dentro dos seus principais nomes, né? Esse camisa 10 hoje jogou muita bola. Ele foi o cara que conduziu o Atlético, que tentou, que brigou, que lutou, que buscou colocar os companheiros em campo. E ele sofreu muito, o Paulinho, hoje. Mas aí numa jogada individual, né? Num único lance que o Hulk teve meio metro de espaço, que é essa bola aí, ó. O Léo, olha, como ele vai no balanço do Scarpa, esquece um pouquinho quando ele domina, ele já domina orientado, né? E aí deixa para a perna esquerda dele livre para fazer a alavanca perfeita e botar lá no ângulo direito do Léo Jardim. O Atlético pode muito mais do que entregou hoje. O Atlético flertou demais com os pênaltis, né? Com a desclassificação na Copa do Brasil. Se conforta muito por causa desse lance individual do Hulk. Vocês também, né? Porque a gente tem cobrado muito do Atlético aqui, partidas melhores. E o Galo fez 2 ou 3 partidas recentes aí, muito boas, né? Mais próximas do nível do que a gente espera. Hoje, por exemplo, como vocês bem disseram aí, se entregou muito ao jogo que o Vasco queria, né? O Vasco foi mais time em São Januário. O que é que me incomoda um pouco, né? Até vocês falaram ao longo da transmissão, o fato do Scarpa estar, mesmo quando as coisas não estão dando certo, ficar muito preso ali daquele lado esquerdo, né? Um cara que já mostrou qualidade para jogar em outras posições, por dentro, do lado esquerdo, e ele ficou sempre muito colado ali na linha lateral. Não é um desperdício ter um jogador com esse talento sempre ali colado, mesmo quando ele está bem no jogo e as coisas estão fluindo, beleza. Mas quando a coisa não está rodando, né? Não é melhor, às vezes, tentar uma alternativa?